Bênção demais. Queridos, Deus, Ele sempre tem uma palavra para a sua igreja, né? Na verdade, a gente é só instrumento de Deus para transmitir aquilo que Deus quer para a sua igreja. E quando a gente abriu a Igreja Família Aliança, eu confesso que eu assumi um compromisso com Deus de não repetir palavras. Então, sempre a palavra da noite não vai ser a mesma que foi a palavra da manhã, porque eu acredito que é vinho novo que Deus deseja transbordar na sua igreja. Então, a palavra de manhã já foi, tá? Então, está lá no YouTube da igreja, Família Aliança Piracicaba. Foi uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que é a graça que não foi de graça. Foi uma palavra poderosa que Deus ministrou na sua igreja. Mas hoje eu quero falar sobre uma mesa entre a traição e a cruz. Existia uma mesa entre a traição e a cruz. E isso tem a ver com a ceia. Amém? Abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 21. Vai aparecer aqui na tela também. Diz assim, palavras do próprio Jesus, para vocês entenderem o contexto. Eu não sei se a imagem que eu pedi está aí, aquela imagem da ceia. Depois do versículo, se puder colocar, tá bom? Lucas capítulo 22, verso 21 diz assim, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo no momento da ceia. No momento que ele estava fazendo a última ceia com seus discípulos. Aparentemente, estava tudo bem. Os 12 que caminharam com eles, os 12 que viram milagres, os 12 que viram ele ressuscitando Lázaro, os 12 que viram tudo que Jesus Cristo poderia ter feito como o homem de Deus, Messias e o Filho de Deus, eles viram. Mas, naquela mesa, tinha um homem que ia negá-lo 3 vezes. Tinha um homem que ia traí-lo. E tinha outros homens que iam deixá-lo. Mas é interessante que um dos maiores detalhes desse cenário é que a primeira ceia que ele fez com os 12 antes da cruz, que no caso a gente chama de última ceia, mas foi a primeira antes da cruz, era um cenário onde existia uma crise. Uma crise. Crise de sentimentos, crise de emoções, porque os discípulos estavam numa expectativa, mas Jesus Cristo já sabia que ia enfrentar uma cruz. Os discípulos estavam ali na expectativa do que poderia acontecer naquela noite. Mas Jesus já sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia que Pedro iria negar. Ele sabia que Judas ia traí-lo. E ele sabia que os discípulos iam abandoná-lo. Mas isso revela algo profundo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu achei isso extraordinário. Porque mesmo assim, a mesa da graça, ela foi preparada, mesmo diante dos homens que iam falhar. Jesus não cancelou a ceia. Jesus não anulou aquela mesa. Pelo contrário, ele continuou com o momento da mesa e da ceia, diante de homens que iam falhar. O que isso nos ensina? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Tem uma mesa. Essa mesa foi preparada pelos voluntários da igreja, mas quem realmente preparou e instituiu essa mesa foi Jesus Cristo. E essa mesa, ela está diante de pessoas como eu e você, que provavelmente falhamos na jornada da vida. E é interessante que no momento de mesa, um sentimento brota dentro da igreja, sentimento de culpa. Todo mundo se pergunta diante da ceia, será que eu posso tomar a ceia? Será que eu posso participar dessa ceia?
Será que eu sou digno de participar dessa ceia? E eu te pergunto, Judas era digno? Pedro era digno? Todos os discípulos que estavam ali eram dignos de participar da ceia? Não. Só tinha um digno naquela ceia, naquela mesa: Jesus Cristo. Era o único que, sem pecado, poderia participar. Então, não esqueça disso: a mesa da graça de Deus é preparada mesmo quando os homens falham. Então, hoje você vai participar da ceia sem medo, sem preocupação. Porque Jesus sabe exatamente o que estava acontecendo. Exatamente o que estava acontecendo. Eu peguei essa foto, que eu achei muito interessante, que essa foto, ela representa exatamente o momento que Jesus diz que na mesa existia uma pessoa que ia traí-lo. E a expressão dos discípulos é como se estivesse perguntando: quem será? E é um ambiente como esse que aconteceu. Claro que não existia uma mesa propriamente dita, os judeus tinham o costume de sentar no chão, né? A mesa era muito baixa, então eles sentavam no chão, dobravam as pernas e ficavam, né? Mas essa imagem representa isso. Todos aqui, sem contar com Jesus, eram homens falhos. Nesse grupo de 12 discípulos, eu volto a repetir, um ia traí-lo, um ia negá-lo, e o restante ia abandoná-lo. Agora é interessante que mesmo assim, Jesus não disse: vamos esperar um tempo mais propício para fazer a ceia. Vamos de repente esperar eu ressuscitar para fazer a ceia. Não. Ele simplesmente continuou. Ele não desistiu de estabelecer a ceia e partir o pão e tomar o vinho com os seus discípulos, inclusive com aquele que ia trair. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero compartilhar com a igreja. Deus não trabalha apenas em momentos de vitória. Não. Ele trabalha também em momentos de fragilidade humana. A gente acha que Deus, às vezes, só vai nos ajudar quando as coisas, de repente, estão caminhando bem. Não. A mesa deixa claro que é para os falhos, aqueles que podem, de repente, negá-lo futuramente, aqueles que podem traí-lo futuramente, têm também o direito de participar da ceia e participar desse momento de mesa. Isso não significa que você vai continuar falhando, não, é só esse momento que você precisa entender que Deus nunca vai anular o que Ele tem para você por causa das suas falhas. Deus nunca vai deixar de cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida por causa dos seus pecados. Do meu pecado, das minhas falhas, não. Enquanto estivermos vivos, a mesa sempre vai existir. A comunhão com Deus sempre vai existir. A presença de Deus sempre vai existir. Porque a gente entende, quando olhamos para essa mesa, que a graça é maior que a traição, que o amor de Deus é maior que o pecado. Então, como eu falei, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você passou essa semana, os erros que de repente você cometeu. Eu sei os erros que eu cometi. Essa semana eu cometi alguns erros, como homem, como ser humano, natural. Mas eu entendo, olhando para a mesa, que a graça é maior do que tudo aquilo que eu fiz. Então eu quero trazer algumas lições sobre essa mesa hoje, para que quando você pegar do pão e do cálice, você entenda que a graça do Senhor, como eu disse de manhã, está sobre a sua vida. Primeira coisa, a mesa de Jesus é preparada mesmo em tempo de crise. De repente você está vivendo uma crise, que a gente costuma dizer, crise existencial. Sabe aquela crise, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, será que é isso mesmo? Será? De repente você está numa crise emocional, de repente você está numa crise que você não está entendendo, medo de algo. Essa mesa é para você. Essa mesa não é para os santos, porque naquela mesa que vimos ali, o único santo estava no meio dela. Essa mesa é para tempo de crise. E mesmo diante dessa crise, Jesus sabia que a poucas horas ele ia ser preso.
mas ele fala uma coisa maravilhosa nesse momento. Lucas capítulo 22, verso 14, diz assim, palavras de Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus estava numa crise emocional violenta. Ele já sabia que a morte estava chegando. E ele fala para esses homens falhos, traidores e pecadores: eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Eu desejei muito estar na mesa com vocês. E Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia da traição, ele sabia da prisão, ele sabia do julgamento injusto, ele sabia da dor da cruz, ele sabia do abandono dos discípulos, mas ele disse: eu desejei muito estar na mesa com vocês. E hoje ele está falando isso para mim e para você. Eu desejo muito participar dessa mesa com vocês. Não importa como você está. Não importa como você está. Porque uma mesa, ela revela o coração de Cristo. A mesa, ela revela o amor de Deus por nós. Queridos, eu sempre quando participo da ceia, eu confesso que eu sinto Deus me abraçando. Toda vez que eu como do pão e bebo do cálice, é como se Deus estivesse me abraçando. Me carregando no colo. E é justamente nesse momento de ceia que os sentimentos de culpa começam a brotar. Sabe o que é isso? É o inferno que não quer que você participe do corpo e do sangue. Porque, como eu disse aqui, Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, queridos, o inferno é o primeiro que quer que você não toque no cálice e não toque no pão. Por quê? Por causa da culpa. E, queridos, a gente tem uma cultura eclesiástica. Não estou falando todas as igrejas, não estou aqui para falar de igreja. Mas a gente tem uma cultura eclesiástica que aquele que está em pecado não pode participar da ceia. Vocês já ouviram isso? Eu já. Ei, ceia é para discípulo. E todo discípulo é pecador. Todo discípulo é pecador. Então a ceia é para nós. A ceia é para nós. Às vezes no momento da ceia vem pensamentos de coisas que fizemos, coisas que falamos. Então hoje é um momento onde essa culpa não pode habitar no seu coração. Que você participe da ceia hoje, mesmo na crise espiritual, mesmo na luta interior, mesmo no momento de dor, mesmo na batalha emocional, porque essa mesa é preparada mesmo em tempos de crise. Eu não sei como você está aí dentro de você, mas mesmo assim, Deus está dizendo o seguinte para você e para mim: vem para a mesa. Vem para a mesa. Participa da mesa. Toma do cálice, coma do pão, porque nada pode mudar isso. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse: faça isso em memória de mim. Então, nesse momento, lembre-se que antes da cruz, houve uma mesa, porque Deus sempre oferece o quê? Comunhão, antes da restauração. Nunca esqueça disso. Deus sempre vai oferecer primeiro a comunhão, e depois a restauração. Então vem para a mesa, porque a mesa é posta em momento de crise. A mesa é posta em momento de crise. Amém? Segunda lição, a mesa, ela revela o coração das pessoas. A mesa revela o coração das pessoas. João capítulo 13, versículo 26 em diante diz assim: então Jesus molhou o pão e deu a Judas, e após o bocado, entrou nele Satanás. Após a mesa, foi revelado quem era o traidor. Após a comunhão, foi revelado quem é o traidor. Então, nessa mesa, existiam corações diferentes. Nessa mesa, todo mundo era limitado e todo mundo era pecador, mas o coração era diferente. O coração era diferente. Outros estavam ali por interesse, alguns estavam sem entender o que estava acontecendo, mas nesse cenário,
Existia um homem que o seu coração estava completamente duro, completamente tomado. E o que atrasa a vida de todo ser humano é um coração endurecido. Um coração endurecido. Judas tinha todas as oportunidades para mudar a sua vida, para mudar o seu coração. Porque a mesa não foi negada, a presença não foi negada, o amor não foi negado, mas mesmo assim, ele continuou com o seu coração endurecido. E que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida é tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então, queridos, nesse momento, entenda que você, mesmo que ache que não seja digno, de repente você está com o seu coração endurecido por algo que aconteceu na sua vida. Hoje é noite de você se libertar disso, participar da mesa, porque essa mesa, ela é a mesa da graça, a mesa do perdão, a mesa que transforma os corações de pedra em corações de carne, sensíveis àquilo que Deus fez por nós na cruz. Amém? A pergunta não é, será que eu participo? A pergunta não é, será que eu devo? Não, a pergunta é o seguinte, como está o meu coração diante de Deus? Essa é a pergunta. Como está o seu coração hoje, diante de Deus? Você está se sentindo perdoado? É assim que você tem que se sentir. Porque esse sangue foi derramado para isso, para te perdoar, para a remissão dos pecados. Amém? Então, queridos, a mesa vai revelar você hoje. Como é que está o seu coração? Porque a mesa de Deus, ela não é apenas uma mesa de alimento, não. Ela revela o que está escondido no seu coração. Então não deixe de tomar a ceia. Não faça isso. Não deixe de tomar a ceia. Amém? Terceira lição. A mesa é um lugar de graça, de imperfeitos. Aqui, nesse grupo de pessoas que tem aqui hoje, não existe um perfeito. Não existe um perfeito. Só a presença do Espírito, só a presença de Deus, que é a perfeição plena que está nesse lugar. Mas não existe ninguém perfeito. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, não espere ser perfeito para participar da ceia. Jesus já sabia quem estava naquela mesa. Jesus sabia que naquela mesa Pedro iria negá-lo, os discípulos iriam fugir e Judas iria traí-lo. Jesus já sabia. E a mesa era para eles. Eu não sei se vocês sabem, na tradição judaica, quando você molhava o pão no vinho e dava para uma pessoa, você estava dizendo para aquela pessoa que ela era a pessoa mais especial da mesa. Ele fez isso para Judas. Todos os discípulos que são judeus, que eram judeus, quando olhou Jesus molhando o pão no vinho, entregando para Judas, aquela linguagem para eles era o seguinte: Judas é o mais especial de todos. Agora, uma pessoa só sabia que Jesus ia fazer isso: João. João estava do lado de Jesus, é o único que encostou a sua cabeça no ombro de Jesus e perguntou, quando Jesus disse que um deles iria traí-lo, João perguntou: quem, mestre, fará isso? E Jesus respondeu: aquele que eu der o pão molhado no vinho. Aquele que é especial nessa mesa. Aquele que é especial. Então, queridos, diante da minha falha, diante da sua falha, nós somos especiais para Deus. Sabe por quê? Porque vamos tomar do cálice e vamos tomar do pão. E somos especiais por isso, porque vamos participar dessa mesa. Então, queridos, ninguém é digno de participar da mesa, ninguém. Ninguém tem o direito de participar dessa mesa no estado que somos, mas por causa de Cristo, você tem todo o direito como filho de participar da ceia hoje. Amém? Entenda que a ceia não celebra a nossa perfeição. A ceia celebra a graça de Deus sobre a nossa fraqueza. Queridos, é a graça de Deus que nos dá o direito de participar dessa mesa. É a graça de Deus que nos chama para participar dessa mesa. É o amor de Deus que nos faz participar dessa mesa. Então,
venha livre pegar do seu cálice e do pão. Amém? Quarta lição. Essa mesa ela foi instituída por um alto preço. Eu falei isso de manhã. Que a graça não foi de graça. Essa mesa ela foi instituída por um alto preço. Então essa mesa ela aponta para a cruz. Assim que terminou a ceia, eles caminharam na madrugada para que tudo acontecesse, a prisão, o julgamento e o caminho para a crucificação. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Então essa mesa nos traz essa memória, que somos pecadores, e ele sofreu por causa disso. Sabe, quando Jesus pega o pão, ele deixa claro para os discípulos: olha, esse pão é o meu corpo, que vai ser moído por vocês. E quando ele pega o cálice, que naquela época era o vinho, hoje é suco de uva que a gente usa, mas quando ele pega aquele cálice, ele diz: esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O que é nova e eterna aliança? Não precisa mais alguém morrer por causa do pecado, porque essa eterna aliança derramada pelo sangue de Cristo, porque foi suficiente, nos perdoa. Então, queridos, essa coisa de que ainda precisa haver derramamento de sangue, alguém ainda precisa morrer. Os muçulmanos, por exemplo, eles pensam assim, que alguém precisa morrer para que o perdão aconteça. Então, queridos, entenda que Jesus naquele momento estava anunciando a sua morte, anunciando a sua morte. E naquele momento que ele instituiu a ceia, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou morrer por causa dos seus pecados, eu vou morrer por causa das suas dores, eu vou morrer por causa das suas transgressões, mas participem da mesa mesmo assim. Participem da mesa comigo, porque eu estava ansioso por esse dia. Ele mesmo disse: eu estava desejando estar com vocês nessa mesa. Amém? Então, quando você pegar do cálice hoje e pegar do pão, olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para uma cruz que está vazia. Olha para uma cruz que é só um símbolo de morte e de ressurreição. A cruz está vazia. A cruz revela o maior amor de Deus pela humanidade. Amém? E última lição para a gente participar da ceia hoje. A mesa também aponta para um futuro. A mesa ela aponta para três coisas. O passado nos faz lembrar da morte. O presente nos faz lembrar que Deus está conosco todos os dias. Mas essa mesa também aponta para o futuro. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 9, diz assim: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Eu vou repetir o que Jesus disse: eu não beberei mais. Essa é a última ceia. Eu estou indo para a morte, eu não vou mais beber esse vinho com vocês. Mas, no reino do meu Pai, onde vocês estarão daqui um tempo, aí sim eu beberei um vinho novo com vocês. Ele já estava falando das bodas do Cordeiro. Ele já estava falando das bodas do Cordeiro, onde estaremos com ele tomando o melhor vinho. Sabe, queridos, muitas pessoas não percebem, isso é questão de estudo, o que significou o milagre em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre de Jesus. Mas acompanha comigo esse raciocínio sobre Caná da Galileia. Jesus ainda não tinha feito milagre nenhum. O vinho acabou. E naquela época, um vinho acabar, principalmente numa festa, era um desastre, era uma falta de respeito com os convidados, porque vinho simbolizava alegria. E quem bebe muito vinho fica alegre, né? Vinho simbolizava alegria. E o vinho acabou. Mas quando Jesus transformou a água em vinho, o melhor vinho foi servido. Queridos, aquilo apontava para o fim dos tempos. Aquilo apontava para o vinho novo que vai chegar quando estivermos com Cristo. Então,
aquilo ali simbolizava as bodas do Cordeiro, onde o melhor vinho que foi servido por Cristo será servido por nós. E por que foi servido num casamento? Porque as bodas do Cordeiro acontecerá quando a noiva encontrar o noivo. Um casamento vai acontecer e nós vamos beber o melhor vinho que nunca bebemos até hoje. Então, o primeiro milagre aponta para a última estação do reino, que é as bodas do Cordeiro. Amém? Estão preparados para beber o melhor vinho? Não sei nem qual é o melhor vinho hoje, mas eu sei que o melhor está no céu. O melhor está no céu. E Jesus revelou isso no milagre, no casamento, porque a gente vai participar desse casamento final. A gente vai estar lá junto, participando desse banquete eternamente. E ele mesmo disse isso na ceia: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu vou beber de novo com vocês, mas agora no reino do meu Pai. E esse dia está chegando. Jesus está voltando. Só não vou dizer onde ele está, que eu brinco, né, que ele está em Santa Bárbara. Está chegando. Amém? A Bíblia chama esse momento de bodas do Cordeiro, onde a gente vai estar sentado à mesa com o nosso Rei. Amém? Lá não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, porque essa mesa representa que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Entenda uma coisa, queridos, cada ceia celebrada na terra é um anúncio de festa eterna no céu. Eu vou repetir, cada ceia celebrada na terra é o culto que eu mais gosto, é o culto de ceia. É o culto que mais me emociona, porque eu sei que nesse momento essa ceia está marcando uma festa no céu. A mesa carrega verdades profundas que a gente precisa sempre gravar na nossa mente. Você é digno de participar dessa ceia. Eu sou digno de participar dessa ceia. Continuamos pecando, somos pecadores, somos realmente homens falhos. Mas essa mesa, ela foi preparada, mesmo no tempo de crise que estamos vivendo dentro de nós. Essa mesa revela o nosso coração. Essa mesa é o lugar da graça para os imperfeitos. Essa mesa vai sempre apontar para o preço da cruz. E essa mesa sempre vai nos apontar uma grande esperança futura, onde vamos estar bebendo o melhor vinho de todos os tempos, na presença daquele que pode todas as coisas. Amém? E eu quero finalizar com Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que significa ceia? Intimidade. Essa mesa está sendo oferecida porque nós somos íntimos de Deus. Só que ele bate na porta. Ele não vai arrombar a sua porta, ele não vai chutar a sua porta. Quem faz isso é Satanás. Ele não. A pessoa mais educada do mundo chama-se Jesus Cristo. Você já percebeu, para a gente já finalizar, que Deus não nos obriga a fazer nada? Você já percebeu isso? Deus não nos obriga a fazer nada. Não existe obrigações. Existe convite. Existe convite. Quando Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai se você quiser. É uma decisão. E participar da ceia é a mesma coisa. Ele está batendo na porta. Se você atentamente ouvir a sua voz, abrir a porta, aí ele entra e gera intimidade com você, porque mesa significa intimidade, relacionamento. Então, queridos, a gente tem que entender que entre a cruz e a mesa houve traição, houve negação, houve um monte de coisas imperfeitas, como está acontecendo aqui agora. Entre essa mesa e a nossa vida, existem defeitos, existem falhas, existem coisas erradas, existem pensamentos contrários, mas isso não vai impedir você de participar dessa ceia. Da mesma forma que entre a mesa e a traição, e a cruz, quer dizer, houve uma traição, entre nós também existem falhas, defeitos, mas você é digno de participar dessa mesa. Amém?